Bom dia mais uma vez para você que nos assiste aqui na TV Centro-Sul da Fundação do Alfredo Schaffler. Talvez você nos acompanhe pelo canal do YouTube, ou pelo Facebook, ou talvez pelo nosso streaming. Seja bem-vindo ao Top Saúde. Hoje, sexta-feira, dia 3 de setembro, vamos receber remotamente a doutora Maiara Fontes, fonoaudióloga, para falar da importância da fonoterapia no desenvolvimento das crianças autistas. Quem tem nos acompanhado sabe que todas as sextas-feiras a gente recebe um profissional de saúde que faz parte dessa equipe multidisciplinar que ajuda as crianças autistas a desenvolverem cada vez melhor. Bom dia, doutora Maiara, seja bem-vinda ao Top Saúde. Como você está? Bom dia, querida. Eu gostaria de agradecer o convite. Tá? E vamos falar um pouquinho sobre o autismo, que é uma do nosso cartão postal aqui da clínica, né? Porque são a maioria dos pacientes que passam por nós, são crianças que têm o diagnóstico. Então, eu queria agradecer e dizer que da próxima, quem sabe eu não consigo estar aí ao vivo. Prazer todo nosso, doutora Maiara, e eu agradeço a sua disponibilidade, mesmo que remotamente a informação ela é transmitida tão bem quanto presencialmente. Agora vamos começar perguntando, no caso, quando os pais devem ficar em alerta em relação ao atraso da fala das crianças? Certo. Na realidade, se você observa que o seu filho, ele tem 18 meses e ainda não consegue falar, ou se ele passou dos 2 anos e ele não emite as primeiras palavras, né? É um sinal de alerta, né? É um sinal que tem alguma coisa errada. Então, o desenvolvimento da linguagem, ela começa bem antes desse processo. Ela começa em torno dos 6 a 9 meses. Então, é nesse período que a criança inicia o balbucio, que é o mamamã, papapá. Então, quando você observa que esse processo ele não está acontecendo de acordo com o esperado, já é momento de ficar em alerta e estar procurando um profissional para uma avaliação. Doutora, e por que a fonoterapia é tão importante para o desenvolvimento dessas crianças? Das crianças autistas, né, especificando isso. Isso. A fonoterapia ela é importante porque ela abrange muito em todo esse processo de queixa, diante da dificuldade do atraso da fala, que é o que a maioria das crianças com autismo, elas apresentam esse atraso de fala, né, na fala. Então, por conta disso, a fono, ela termina tendo um papel muito importante, porque ela vai trabalhar, ela vai propiciar o melhor desenvolvimento da fala dessa criança através de terapias, né? E também muitas vezes de orientações aos pais. Doutora, toda criança autista ela vai ter atraso na fala? É uma regra, é um padrão? Ou tem criança autista que conversa normalmente, que nunca teve esse atraso? Assim, nem toda criança ela vai ter um atraso da fala. Ela vai ter crianças que ela vai apresentar outras dificuldades, como estereotipias, como também a questão de níveis sensoriais, né? A questão também correlacionada à interação social. Então, assim, vai depender muito do nível do autismo dessa criança, porque tem crianças que têm um nível leve que apresentam uma boa comunicação, né? Uma resposta boa. Doutora, e quais os principais desafios entre fono e autista? Porque tem aquela questão da comunicação. Você, como profissional, com certeza vai saber lidar. Mas existe um desafio nesse tratamento, nessa terapia? Na realidade, eu como fonoaudióloga, o meu desafio, quando eu recebo uma criança com diagnóstico fechado de autismo, é conseguir alcançar, né, um desenvolvimento positivo para ela, né? Porque a gente sabe que tem muitas crianças que são autistas, mas que infelizmente os pais não levam para uma avaliação específica, então deixa passar muito tempo
E aí passa o tempo, a criança fica com um comprometimento muito grande, principalmente na comunicação, e aí a gente tem que tentar propiciar uma estratégia diante dessa situação. Por exemplo, já aconteceu casos de chegar crianças com 4 anos de idade, mas que não tinha diagnóstico fechado e que a gente ficou com um sinalzinho de alerta durante a anamnese. Então, quando a mãe resolveu procurar um neuropediatra para fechar, essa criança com 4 anos, ela não tinha passado em nenhum profissional e também essa criança não falava nada, nem papai e mamãe. Então, são situações um pouco delicadas, que é importante os pais terem essa sensibilidade de estar observando se a criança apresenta ou não alguma coisa que puxe, que fique em alerta, né? Doutora, e qual a importância? A senhora falou aí dos pais, né, que às vezes não procuram esse atendimento, né, essa triagem logo. Qual a importância da família na evolução dessa criança para que ela possa, não posso dizer o mais normal possível, mas que ela possa ter uma vida mais comum? Qual é o papel da família na terapia, na fonoterapia? Certo. Na realidade, a família ela é de suma importância, né? É com ela que a criança ela passa o maior tempo. Então, os pais eles têm que ter um bom contato com o terapeuta para que eles possam realizar em casa atividades ou algo que também está sendo realizado durante as sessões com a criança. Por quê? Às vezes a gente inicia as sessões, o tratamento com a criança, e a gente começa a estabelecer algumas estratégias. Diante dessas estratégias, a gente costuma pedir para os pais darem continuidade em casa, né? Porque como tem essa questão também da ligação pai, mãe e filho, voltar dessa estimulação vai terminar contribuindo de forma positiva e nos ajudando, já que a criança passa pouco tempo, né, com o profissional e mais tempo com os pais em casa. Doutora, toda criança autista, independente dela ter uma boa comunicação, ela vai precisar da fonoterapia. Faz parte da equipe multidisciplinar que faz as terapias, né, que trata essas crianças. Toda criança autista vai precisar, é fundamental, é importante para o desenvolvimento dela, a fonoterapia? É sim. A fonoterapia, ela tem um papel muito importante nesse processo. Então, a criança, mesmo que a criança ela consiga se comunicar, que ela passe por uma avaliação fonoaudiológica para ver se dentro dessa dificuldade não apresenta, né, de uma certa forma, se ela tem alguma dificuldade na escrita, se ela tem alguma dificuldade na parte da motricidade fina. Então, a fonoaudiologia, ela trata a fala, mas ela também tem um papel muito importante nessa parte também da motricidade fina, da escrita, da didática, porque às vezes a criança fala, mas a criança não pronuncia os fonemas corretos. Então, muitas vezes, isso desvincula um pouco que a criança tem a necessidade da fonoterapia. Mas a criança com autismo, é interessante ela passar por uma avaliação, porque só após a avaliação é que a gente vai saber se ela tem alguma necessidade ou não. Doutora, no caso, a fonoaudióloga é uma peça-chave na hora de fazer a triagem, né, para poder dar um diagnóstico correto sobre autismo. É necessário ter essa percepção da fonoaudióloga? É sim. Na realidade, uma criança com autismo, independentemente dos níveis de comprometimento dela, é sempre importante ela passar por uma avaliação multiprofissional, tanto da minha parte como das outras áreas, como a parte de terapia ocupacional, de psicologia, porque a gente como profissional e com a visão que a gente tem e experiência, a gente vai analisar e vai saber se essa criança ela se enquadra ou não, ou se ela necessita de poucas sessões ou de um período mais prolongado.
Era isso que eu ia perguntar agora. A fonoterapia, ela pode ser uma coisa constante, que vai durar ao longo da vida, ou ela tem um prazo determinado para acabar? É algo que, por mais que a criança desenvolva, talvez a fala ou a conversação, ela ainda vai precisar da fonoterapia até um certo tempo? Como é que acontece? É assim, cada caso é um caso. Vai existir crianças que vão evoluir de forma mais rápida. E tem crianças que não conseguem evoluir rapidamente. Tem uma demora, tem todo um processo, entendeu? Então, assim, tudo vai depender de como vai ser realizada essa estimulação e também se essa criança ela vai corresponder conforme o que é esperado. Mas, assim, afirmar que a gente vai determinar o tempo não vai depender realmente de cada caso. Doutora, e é possível que uma criança autista ela nunca consiga desenvolver a fala? Existem casos de crianças que não consigam desenvolver a fala? Se isso acontecer, qual é o indicativo, o que é indicado para essa criança conseguir se comunicar? Na realidade, é como eu te falei, relatei aí, que existe casos de crianças que procuram o profissional com um período já bem avançado. Por exemplo, uma criança que não fala, um pai espera a criança completar 4 anos para procurar um profissional, é bem difícil, né? É bem complicado. Poderá existir, dependendo do comprometimento dele, dessa criança, poderá existir uma possibilidade que ela consiga, né? Ela consiga se comunicar. Mas aí vai depender da criança, vai depender do nível da criança, né? Da resposta que ela vai dar diante da estimulação. Não é algo que a gente consiga afirmar que consegue ou que não consegue. Vai depender do nível da criança. Foi algo que todos os profissionais já falaram, que passaram por aqui já falaram da singularidade. Nós somos seres singulares, né, únicos. E o autista em especial é ainda mais singular. Eles falaram que não tem esse parâmetro de que todos vão ter características iguais, idênticas. E o desenvolvimento também acaba sendo diferente, né, doutora Maiara? Na Até vida porque, escolar, que é importante, né? Só para fazer a pergunta rapidinho. Na vida escolar é importante que eles entrem na escola para que eles possam desenvolver também. Eu acho que faz parte do processo. Como é que faz com a criança que ainda não desenvolveu a fala para se comunicar na escola? geralmente, quando a criança vem, vamos supor, uma criança tem 1 ano e 8 meses, ela vem para avaliação porque a mãe tá desconfiada, tá assim, ansiosa, né, de uma certa forma, ficou em alerta, porque ela não consegue falar nada. Uma criança de 1 ano e 8 meses que não fala nada, que convive só com o pai e a mãe, que não tem um irmão, que não tem outra criança para brincar, que os pais às vezes não têm tempo, né, por conta da correria, e termina não se organizando, essa criança ela vai apresentar um atraso. Então, quando uma criança ela apresenta um atraso, que ela passa por um profissional, seja ele na multiprofissional ou um neuropediatra ou pediatra, a primeira coisa que ele também vai orientar é que a criança seja insegura, porque ela vai precisar ter contato com outras crianças, né? Ela vai precisar viver um pouco no mundo dela para poder ela conseguir se desenvolver, certo? Então, assim, é algo que a gente costuma sempre estar orientando durante a anamnese. Quando a gente recebe um pai ou uma mãe que a criança, independentemente dela ser autista ou ser uma criança que apenas apresenta um atraso, né, na fala, a gente sempre procura estar orientando que esse pai procure inserir essa criança em um meio, que no caso é inserir essa criança no ambiente escolar, para que ela consiga conviver com outras, porque a maioria que tem essa queixa, né, que tem esse atraso, é justamente as crianças que passaram por esse processo da pandemia, do isolamento, né, e outras crianças também que não tem, que o pai e a mãe saem, ou fica com a vovó, com o vovô, ou com o tio e a tia. Então é bem complicado, é algo que a gente precisa conversar e orientar com muito cuidado, procurando saber como é toda a dinâmica, né? E a rotina dos pais também.
Doutora, eu sei que seu tempo está bem corrido, então já vamos finalizar agora falando sobre o que é que você pode dar de conselho para os pais em relação a isso, a fala, a fonoterapia, a importância. O que é que você pode dar de conselho para os pais que estão nos assistindo e que talvez possam nos assistir posteriormente? Certo. A primeira sugestão que eu dou para os pais é que percebeu que a criança ela não está conseguindo desenvolver a fala, você está com uma dúvida, começou a colocar um pontinho na cabeça dizendo que tem alguma coisa errada, procure um profissional. Porque quando você procura um profissional, existe possibilidades de só com a orientação essa criança desenvolver. E vai existir situações que a gente vai precisar, realmente vai ver que tem algo a mais e que vai precisar passar por um encaminhamento para o neuropediatra. Então, o que eu peço é que os pais observem o desenvolvimento dos seus filhos e observou algum atraso, observou que essa criança está com alguma dificuldade na parte da comunicação, da socialização, procure um profissional. E outra, nunca comparar seu filho com o irmão mais velho, com o irmão mais novo, com o filho do vizinho, né? Cada criança, ela vai ter um desenvolvimento individualizado, certo? Então, a dica que eu dou é ter esse cuidado e procurar estar sempre estimulando a criança em casa. A hora do banho é a hora excelente para estimular, para brincar, para usar a criatividade. Não repetir as palavras erradas também, ficar repetindo. O diminutivo também. E procurar estar sempre ali, olho com olho e tentando brincar sempre no tempo disponível. Se for só à noite, pega um brinquedo, brinca um pouquinho. 10 minutos já vai fazer diferença. Tenho certeza que nós teremos muitas temáticas ainda para debater aqui, viu? Produção, coloca o arroba de doutora Maiara na tela, para quem quiser tirar dúvidas, pode mandar um direct, né, doutora? Quiser marcar uma avaliação. A produção está procurando aqui. Eu de já lhe agradeço, obrigada por abrir esse espaço na sua agenda. Eu sei que está tudo tão corrido, né? Tá aí, ó, arroba FG Maiara Fontes, está certo? O arroba, doutora? Tá sim. Tá certo. Pronto, quiser mandar um direct, pode mandar um direct, né? Tirar dúvidas e, se precisar marcar uma avaliação, pode buscar por lá, né? O contato. Mais uma vez, eu lhe agradeço por abrir esse espaço. Como falei, estava bem corrido, mas você abriu essa sessão para a gente, né? Para poder trazer essa temática tão importante. Um ótimo dia para você, um bom trabalho e a gente se vê em breve. Tá certo, obrigada. Eu adorei, tá? Fiquem com Deus.